Você conhece uma figura religiosa mais zombada, mais escarnecida do que Jesus Cristo? Hoje há diversas religiões conhecidas, diversas grandes religiões, e se pessoas zombam de figuras religiosas, elas suscitam respostas até mesmo violentas. No entanto, o cristianismo, na verdade, o Cristo, Jesus Cristo, ele é zombado, ele é escarnecido de maneira cotidiana, em charges, em camisetas, em peças de teatro, em obras de cinema, na literatura. Se escarnece do Filho de Deus de uma maneira tão fácil, tão barata, e isso segue assim. E como já nos escreveu Salomão, não tem nada de novo debaixo do sol. O que é já foi anteriormente. Isso é tão antigo quanto o próprio Cristo. Desde o tempo que ele estava aqui entre nós, isso já acontecia, isso aconteceu no seu julgamento, isso aconteceu lá na cruz. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Se você está chegando agora, Marcos é um dos evangelhos da Bíblia, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é um dos dois evangelistas que não era apóstolo. Marcos e Lucas não eram apóstolos. Marcos ele foi seguidor do apóstolo Pedro. Ele foi também amigo do apóstolo Paulo, ele era sobrinho de Barnabé, uma figura muito importante na igreja do começo das eras lá do povo de Deus, da igreja, e foi uma pessoa muito importante na igreja em Roma. Depois que Pedro e Paulo foram assassinados pelo poder romano, a igreja incumbiu Marcos de escrever a primeira biografia de Cristo. Naquele momento não tinha nenhum evangelho. Então, apesar de na sua Bíblia ter Marcos ser o segundo evangelho, na história ele foi o primeiro a ser escrito. E Marcos conhecia muito bem as histórias, ele acompanhou Pedro muito tempo, né? Então ele escreveu para nós e nos deixou legado esse evangelho, que foi escrito originalmente para a igreja do Senhor Jesus em Roma, e Marcos então trouxe as tradições do povo de Israel para dentro do grupo dos romanos, para que eles pudessem compreender, né? Marcos era judeu e ele escreve com uma linguagem que facilite para um não-judeu compreender. Diferente de Mateus, né? Mateus ele já escreveu para a igreja, para a primeira igreja que ele conheceu, que foi a dos judeus. Aliás, se você tiver curiosidade, o Evangelho de Mateus já está aqui no canal todo explicado, todos os capítulos, né? Também a gente tem já o Evangelho de João e Marcos até aqui. Bom, nesse ponto da história, a gente já está no finalzinho do Evangelho de Marcos. Tá? Ele tem 16 capítulos, nós estamos no 15. Jesus Cristo exerceu o seu ministério terreno. Ele anunciou que ele iria para Jerusalém, que ele seria traído, que ele seria preso, julgado e assassinado. Ele entrou em Jerusalém com a multidão aclamando a chegada dele, pensaram que ele vinha para tomar o poder e começar ali uma guerra contra Roma. Não foi o que aconteceu. Ele foi traído por Judas, teve aquele momento maravilhoso da ceia. Judas saiu para planejar a traição de Jesus Cristo. Jesus estava lá depois orando com seus amigos, quando chegou a multidão, foi preso, foi levado perante o conselho, o sinédrio, foi feito um julgamento todo forjado. Sim, se a gente for pegar a legislação da época, a legislação dos judeus e olhar ali, nossa, a quantidade de abusos que foi cometido, o julgamento era todo nulo, na verdade. Já torturaram Jesus no julgamento e aí levaram ele para ser julgado perante os romanos, porque eles não podiam aplicar a pena de morte. Então, aí para os romanos eles inventaram vários crimes para acusar Jesus, porque precisavam arrancar dali uma pena de morte, não conseguiram nada. Então incitaram a multidão a fazer um levante e começar a pedir para matar Jesus sem motivo. E aí Pilatos cedeu. Pilatos foi fraco. E a gente lê num outro evangelho, né, que a esposa de Pilatos, ela foi pedir para ele, ó, não bota a mão nesse homem. Eu sofri muito em sonho por causa dele. Pilatos ficou assustado quando soube que Jesus era filho de Deus, né, o que isso significava. Mas ainda assim ele cedeu. Ele cedeu para manter o lugar dele, a posição dele. Né? E aí mandou torturar Jesus. E depois assassinar, mesmo sabendo que ele tinha ali na frente dele um inocente. Então nós vemos isso também no começo do capítulo 15, e a gente está agora pegando aqui no versículo 21 do capítulo 15. Nesse momento da história, os soldados já tinham maltratado Jesus, tinham torturado ele bastante já, e aí se cansaram, eles torturaram até cansar, zombaram, tudo, e aí pegaram Jesus e levaram ele para o lugar da crucificação. Esse lugar é o lugar da caveira, é um lugar chamado Gólgota. Esse nome é provavelmente por causa de uma pedra, tinha um formato meio arredondado, assim, parecia uma cabeça careca de alguém. Então deram o nome, parece uma careca, uma caveira, né? Gólgota quer dizer caveira.
E aí isso ficava fora da cidade. Até esse fato de ser fora da cidade cumpre profecias sobre Jesus Cristo. Uma coisa curiosa, até mesmo antes da gente começar a ler o texto aqui, se você não sabe disso, é uma coisa bem interessante. Jesus Cristo, ele não só ele cumpriu profecias dadas sobre ele desde o Antigo Testamento. Os inimigos dele também cumpriram. Isso é um caso peculiar, é um caso único. Porque tem gente que acha assim... Uma vez eu falei com um senhor a respeito disso, ele dizia, mas ele podia ser um cara muito inteligente e conhecer as Escrituras, e aí ele foi meio que manipulando a situação para cumprir essas profecias. E aí eu falei para esse senhor, e como é que se explica então que os inimigos dele também cumpriram as profecias? Inclusive até a crucificação, a tortura, tudo que fizeram ali, até em detalhes, está escrito lá no livro do profeta Isaías. Aí essa pessoa ficou assustada, né? Não sabia disso. Talvez você também não saiba. Até os inimigos de Jesus cumpriram profecias sobre ele. Até mesmo o fato, talvez você conheça esse fato, né? Que Jesus foi pregado na cruz e que furaram o lado dele com uma lança. Esses dois fatos estavam previstos pelo profeta Isaías. Então, a ideia de forjar essa profecia já cai por terra, né? E aí, então, Jesus está sendo levado lá para esse lugar lá fora e ele estava já num estado físico muito ruim. A tortura romana, a gente sabe isso por livros de história, né, livros inclusive daquele período que relatam, ela era uma coisa que mesmo aos olhos de hoje, onde a gente conhece a maldade humana de uma maneira muito forte, ainda assusta. Eles cometiam atrocidades torturando um prisioneiro que eram muito pesadas. Por exemplo, o chicote que eles usavam um chicote com tiras de couro e na ponta eles costumavam amarrar ossos, né? E aí para os ossos serem duros e rasgarem o corpo da vítima. E às vezes eles botavam pedaços de metal de formato irregular para realmente arrebentar. Tinha vítimas que não chegavam a ir para a cruz. Eles morriam no açoitamento. Diferente, por exemplo, do açoitamento dos judeus, que era feito simplesmente com açoite, né? Não, açoite era um instrumento para bater. E tinha limite, os judeus só davam 39 chibatadas. Os romanos batiam até cansar. E quando às vezes um soldado cansava, o outro pegava e continuava. E muitas vezes matavam a vítima ali. E aqui a gente leu, no nosso vídeo anterior, que eles zombaram de Jesus e o torturaram até cansar. Jesus estava vivo ainda. E aí então foram levar ele para o local da crucificação. Só que Jesus não aguentava carregar a cruz. Existe aqui alguma discussão histórica sobre como é que foi a cruz que Jesus levou para lá. Por quê? Porque haviam lugares em que os romanos crucificavam pessoas em que a pessoa carregava a cruz inteira. Mas era muito comum que lá no local de execução, fosse um local que comumente eles usassem para matar pessoas, ficasse como se fosse um poste de madeira com um encaixe para aquela parte horizontal da cruz. E que era essa parte horizontal que o preso carregava até lá. E aí lá eles faziam toda a fixação, né? Então a gente não sabe exatamente se Jesus carregou a cruz inteira, porque se usava o termo cruz tanto para a cruz inteira quanto para essa trave horizontal. Mas se sabe que ele não conseguia carregar. E aí estava passando por ali um homem chamado Simão. Ele era natural de Cirene. Cirene era uma província romana no norte da África. Se ele estava por ali e estava vindo do campo, ele provavelmente era um judeu, era um homem que estava ou morando em Jerusalém, ou pelo menos estava ali para os dias da festa, né? E aí vinha do campo talvez porque estivesse trabalhando nos campos ao redor de Jerusalém. E aí os soldados pegaram ele e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. Os soldados faziam o que queriam, né? O romano tinha poder total, era uma ditadura completa, então eles faziam o que queriam e obrigaram ele a carregar essa cruz. E esse Simão, ele era pai de Alexandre e Rufo. E aí você lendo assim, você talvez pergunte, mas quem é Alexandre e Rufo? Eles não aparecem no evangelho inteiro. Lembrem que Marcos estava escrevendo esse evangelho para a igreja de Roma. Então se acredita que esse Simão, e especialmente Alexandre e Rufo, eram figuras importantes da igreja romana. Quando Marcos escreveu esse texto, provavelmente Alexandre e Rufo eram pessoas que tinham uma proeminência na igreja, talvez mestres, professores, talvez pregadores, pessoas que tinham uma proeminência. E a gente lê esses nomes no Novo Testamento, tudo bem que eram nomes até, de certa forma, comuns, mas a gente lê eles associados, então parece que essa família aqui seguiu no Evangelho a partir desse momento impactante de Simão carregar a cruz para Jesus. Simão, então, entrou para a história como um homem de Deus, que a partir desse contato com a cruz, com Jesus, ele se torna um seguidor.
E aí segue para Roma e a família dele segue servindo a igreja do Senhor Jesus. Levaram então Jesus lá para o Gólgota, né, que é o lugar da caveira. E aqui eu peço sua atenção. Tem dois eventos que são confundidos aqui e estão em dois evangelhos diferentes. Aqui, Jesus chegou no lugar e ofereceram para ele vinho misturado com mirra e ele recusou. Num outro evangelho, depois de crucificado, oferecem para ele vinagre, que é um vinho azedo, e ele aceita. Tem gente que confunde os dois, assim, tá, mas ele recusou ou ele aceitou. São duas coisas diferentes em dois momentos diferentes. Vinho com mirra era um anestésico. Se fazia isso como um ato de misericórdia. Não se sabe quem ofereceu esse vinho, né? Mas talvez alguém que não queria que ele sofresse até a morte. Então se dá esse anestésico. O anestésico ele recusou. Ele veio ao mundo para sofrer por nós e ele ia sofrer na cruz como sofreu. O vinho azedo, que era o vinagre, era um refresco para a pessoa que estava ali já sedenta. Lembrem que ele estava com hemorragia, ele perdeu muito líquido, então a sede devia ser horrível. Aí ele aceitou esse vinagre, né? Que é um vinho fraco, um vinho meio azedo e que dá essa sensação de refrescância. Então são dois momentos diferentes. Aqui ofereceram um anestésico antes da cruz. Ele recusou. Então os soldados pregaram Jesus na cruz. Isso aqui é mais incomum na prática romana. Era mais comum amarrarem a pessoa na cruz. Pregar alguém na cruz era mais incomum. Até porque com a cruz eles queriam que a pessoa ficasse viva o máximo de tempo possível. Eu já comentei isso anteriormente, tinha lugares, tem registro disso na cidade de Roma, de cruz com banquinho, onde a pessoa era crucificada e tinha um banquinho para se aliviar um pouquinho do peso ali, para morrer de fome e sede depois de muitos dias. Então, o pregar alguém foi um ato de crueldade extrema e incomum. Não foi só com Jesus. Há outros relatos de vítimas pregadas na cruz. Mas acrescentava dor, acrescentava sofrimento e aumentava a hemorragia, porque eram mais pontos de ruptura, ruptura de osso, ruptura de vasos importantes, mais dor, mais perda de líquido, mais perda de sangue. Então os soldados fizeram isso, pregaram Jesus na cruz. Depois pegaram as roupas que ele tinha e dividiram entre eles. E fizeram um sorteio para ver quem ficava com cada peça da roupa, né? E isso era mais ou menos 9 da manhã quando crucificaram ele. Se você usa uma tradução mais clássica, não está escrito 9 da manhã. Eu vou ler aqui pela minha tradução, que é bem contemporânea, que fala 9 da manhã, meio-dia e tal, segue o nosso relógio. Traduções mais clássicas seguem o modo de horário judaico, que é o modo que Marcos escreveu aqui. E aí, às vezes a pessoa não entende direito, mas isso aqui que horário que era e tal. Então eu prefiro uma tradução contemporânea que traz o nosso modo, porque aí a gente entende como é que funciona, tá? Só para você entender, os judeus começavam a contar as horas do dia quando amanhecia. Então, por exemplo, 9 da manhã, conforme o dia, a contagem era a terceira hora do dia. Porque começava, né, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9, e aí então dá um pouco de diferença com o nosso horário. Vamos puxar para o nosso que fica mais fácil. Eu, aliás, recomendo que você adote uma tradução da Bíblia, qualquer uma das contemporâneas, que use pesos, medidas de distância, de tempo, segundo o nosso costume, porque aí você entende melhor o texto. Senão, cria-se mais uma barreira para o seu entendimento. Você tem que ficar interpretando, mas quantos estádios é essa distância, né? Porque estádio para a gente é onde se reúne uma multidão para ver um esporte. Estádio para eles era uma medida de distância. Então, eu sugiro uma tradução contemporânea, tradução com a linguagem que a gente usa nos dias de hoje, tá? Para ficar mais fácil. Só a título de curiosidade aqui, eu estou usando hoje a Nova Versão Transformadora. Uso bastante também a Nova Versão Internacional, que é uma outra tradução, também contemporânea, feita por uma outra equipe. Nós temos a nova tradução na linguagem de hoje, a Nova Bíblia Viva, que são traduções que usam português corrente. Fica aí a sugestão. Eu atualmente estou usando essa aqui, Nova Versão Transformadora. Outro dia me perguntaram, atualmente é uma das minhas preferidas. É essa, a Almeida Corrigida Fiel, que é uma Almeida muito antiga, com um português bem difícil de entender, mas assim, preserva algumas coisas de uma maneira muito, muito boa. Então essas duas aqui estão bem fortes hoje. E aí eu também uso muito a Bíblia Judaica Completa, o trabalho do pastor rabino David Stern, que fez uma tradução aproveitando todos os caracteres bem fortes da cultura judaica, e ele fez isso para os judeus que hoje são cristãos. Mas aí uma outra conversa, quem sabe outro dia eu faço um vídeo só para tratar disso aí. Mas vamos lá, voltando aqui então, era 9 da manhã quando crucificaram Jesus. E aí colocaram uma tabuleta com a acusação contra ele, o rei dos judeus. E era um costume dos romanos
quando alguém era executado, eles fixavam a acusação. Por quê? Porque a pena, dentro do direito romano, a penalidade, ela também tem um caráter educativo. Ela não é só contra o criminoso, ela é um alerta para toda a sociedade. Então, quando alguém... Eu vou pegar aqui, vou sair do exemplo de Jesus Cristo. Vamos pegar, por exemplo, um assassino, né? Aí eles vão lá e vão matar um assassino. Aí eles botam uma placa lá, assassino. Para quem passar a olhar, saber, ó, é assim que se trata um assassino. Né? Isso gera limites na sociedade. E aqui a acusação era ser rei dos judeus. Eles estavam matando um homem e a acusação era ser o rei dos judeus. E a gente vê em outro evangelho, né, que o pessoal lá reclamou, mas não põe essa placa aí, troca, diz que o crime é dizer que era rei dos judeus. E Pilatos falou, não, a acusação está aí, vai ficar. Porque realmente eles não mudavam a acusação depois de fixada. Isso era verdade. E crucificaram 2 criminosos junto com Jesus. E aí se cumpriu, né, uma outra parte das escrituras que diziam que Jesus seria contado entre os transgressores, entre os criminosos. E assim foi. E aí o povo estava passando por ali, o povo gritava, insultava Jesus, tinha gente lá xingando ele, e dizia, você disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, então salve a si mesmo e desça da cruz. Jesus nunca disse que ia destruir o templo. Detalhe, né? Ele nunca disse isso. Então, mais uma vez, uma acusação falsa. E ficavam lá zombando dele, né? E também os principais sacerdotes, mestres da lei, zombavam de Jesus. Salvou o osso, mas não pode salvar a si mesmo, né? Porque ele trouxe a salvação. Então, eles diziam, que salvador é esse, né? Que está morrendo numa cruz. Curioso que tem gente que pensa isso até hoje, né? Tem gente que pensa, como é que Jesus pode ser salvador se ele morrer numa cruz? É a falta total de compreensão do evangelho. Foi o morrer na cruz que nos salvou, que comprou para nós o perdão dos nossos pecados. Que esse Cristo, né, que esse rei de Israel aí desça da cruz, agora mesmo, para que nós vejamos e criamos nele. Então sempre aquela coisa assim, eu quero ver um milagre, eu exijo o meu milagre, eu quero que Deus me prove. Tem gente que é assim até hoje, né, quer que Deus prove para ele. Né? Então, que Deus me prove. Total falta de compreensão do sagrado. E aqui fala que até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Nós lemos em outros evangelhos também, aí mais pormenorizado, nós sabemos na história que um desses homens, ali na cruz mesmo, se converteu e recebeu de Jesus a promessa de estar no paraíso naquele dia. Então, assim, nesses momentos finais de Jesus, nós temos muito ensino, muito aprendizado. E eu sugiro mais uma vez a você, leia sua Bíblia, lê esse texto aqui, compare esse texto com os outros evangelhos, porque você vai descobrir que cada biografia de Jesus, ela complementa a outra. Tem pequenos aspectos que estão numa biografia, não estão na outra, tem alguns que estão em todas, né? Veja aqui esse exemplo que eu citei, né? Que Jesus recusou o anestésico. Tem gente que confunde isso com o vinagre lá na cruz, né? Que aconteceu depois, mas confunde porque não lê, só ouve. Só ouvir é muito pouco. Se você vai à igreja uma vez por semana e ouve lá o ensino das Escrituras, é muito pouco. É mais do que muita gente tem. Mas é muito pouco perto do que você pode ter. Hoje as Bíblias aí estão acessíveis, né? Eu costumo dizer que quem tem menos tem uma. Você pode ter até no celular uma Bíblia. Mas meu conselho é ter uma Bíblia de papel, assim, para você se acostumar a manuseá-la e conhecê-la. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.